Aleluia. Podeis assentar, amado, glória a Deus pela sua vida. Sabe, querido, eu creio que Deus, Ele tem muito mais para a nossa vida como homem. Quantos crê assim? Você crê dessa forma? Há um derramar do Espírito Santo sobre a igreja dele. Deus, eu creio que Ele está levantando no nosso meio nesses dias homens sedentos pela presença deles. E eu creio que aqui em nosso meio há homens assim, sim ou não? Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que está um pouquinho frio, querido, mas um glória a Deus e um aleluia bem forte vale a pena. Destrava a garganta, né? Você começar a dar essa liberdade diante de Deus para que Deus venha agir na sua vida. Diga assim: nessa noite eu dou toda a liberdade para que o Espírito Santo enche a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, Deus procura por homens cheios do seu Espírito. Amém? Deus procura por homens cheios do teu Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Quando o Senhor foi instituir aqui os diáconos, seus servos, aqueles que estariam servindo na casa do Senhor, o Senhor, através de Pedro, reunindo-se ali juntamente com outros irmãos, e nós vemos aqui que na primeira igreja aqui, o Senhor já buscou por homens que fossem cheios do seu Espírito. E eu creio, querido, que Deus continua procurando esses homens. Amém? Porque homens cheios do Espírito Santo são aqueles que realmente farão a diferença nessa geração. Amém? E em Atos capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim, preste atenção: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém? Nós vemos aqui 3 características as quais Pedro coloca ali para que esses homens que fossem agora ali servir como diáconos na casa do Senhor, ele coloca 3 características: homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. 3 coisas importantes na vida do homem. Mas eu creio que de todas elas depende muito a presença do Espírito Santo. Porque aqui uma dessas características que me salta aos olhos é cheios do Espírito. Por que não vazio? Se nós olharmos aqui, querido, esses homens estavam sendo separados nesse período para auxiliar na obra. Homens que estariam ali para exercer o serviço para com as viúvas. Trazendo para os dias de hoje, homens que estariam cheios do Espírito Santo para levar uma cesta básica aos necessitados, para irem aos hospitais fazer uma visita, para cuidar, exercer o cuidado. Mas eu creio que um cuidado não humano, mas um cuidado de Deus sobre o povo a qual Deus havia escolhido na terra. E talvez a gente pare e pense assim: mas algo tão simples assim precisava de homens cheios? Sim. Homens cheios do Espírito Santo. E o interessante, querido, que Pedro coloca essa condição. E um pouco mais adiante, nós vemos, querido, que
esse parecer agradou a comunidade. Versículo 5 diz assim aí, preste atenção, olha aí na sua Bíblia. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E quando nós olhamos, querido, um pouco para a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, a qual foi achado naquele tempo, um homem que fez a diferença. Eu me lembro que quando o Fábio foi separado como diácono, eu cheguei para ele e falei: Fábio, coloque como um alvo na sua vida. Você lembra, Fábio, que falei para você isso aí? Deseje ser um Estevão, um diácono cheio de unção, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Anseie ser um Estevão, deseja ser um Estevão. E quando nós olhamos um pouquinho para a vida de Estevão, versículo 8, olha o que diz aí. Estevão, cheio de graça e poder. Esse poder está falando do dunamis. O dunamis aqui é o poder que o Espírito Santo concede àqueles a qual ele separa. Então veja, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, querido, cheio de graça e poder, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, fazia. Aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida nesta geração, nós só somente seremos capazes de fazer ou desempenhar cheios do poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Seja, querido, na nossa vida conjugal, na nossa família, na nossa casa, um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença dentro do seu lar. Amém? Um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Você, através da presença do Espírito Santo em sua vida, você vai se tornar um influenciador do céu na terra. Amém, queridos? E não vai ser influenciado pela terra. Estevão aqui, querido, a Bíblia diz que cheio de graça e de poder, ele fazia. Diga assim comigo, eu só serei capaz de fazer se o Espírito Santo estiver sobre mim. Se eu estiver cheio, humanamente dizendo, querido, é fácil. Humanamente dizendo, é fácil alguém falar assim, sobe aí no púlpito, pregue a palavra de Deus. Se você pegar qualquer teólogo aí, ele vai falar todo o conhecimento que ele tem na Bíblia, sim ou não, Zé? Mas a verdadeira vida de Deus vai correr através de um pregador cheio do Espírito Santo. Porque quando um pregador cheio do Espírito Santo sobe num púlpito ou aonde ele estiver e prega a palavra cheio do Espírito Santo, vidas são tocadas, transformadas, curadas, liberta, restaurada. A restauração, o poder de Deus toca. Paulo, ele diz assim ali nas cartas ao Coríntio, a minha pregação não constituía em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Um homem cheio do Espírito Santo, querido, ele faz realmente a diferença. E aqui nós vemos que Deus, ele não somente acha Estevão, ele encontra Filipe, Prócoro, ele encontra esses homens. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós agora, nesses dias de hoje, atuais, nós temos que entender o seguinte, que ser cheios do Espírito Santo é para nós hoje, e essa é a vontade de Deus para a nossa vida como homem, como servo dele nessa terra, como cristão nessa terra. Ainda por volta da hora do almoço hoje, estava eu e o Abner conversando com um rapaz numa casa lá em Cabriúva. Nós não sabíamos nem que ele era cristão, fazia 2 dias que nós estávamos trabalhando lá. Paramos para conversar um pouco.
E começamos a falar um pouco do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. E as lágrimas começaram a correr nos olhos daquele rapaz e nos meus olhos. E aí o Abner falando, e eu falando, e aquele rapaz falando, e eu também sou crente, e aí vai, e aí vamos, e fala, e aquele papo, e o céu começa a encher aquele lugar, querido. Que gostoso isso, sabe? Que presença gostosa. O ambiente muda, o ambiente transforma. E nós vemos aqui, querido, que ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para a nossa vida. Diga isso comigo, ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para a minha vida. Por que eu gosto? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão... Parece que, assim, ruim ficar repetindo algo. E sabe por que eu gosto de fazer os irmãos repetirem algumas verdades do céu? Para que essas verdades se tornem claras, não só na sua mente, no seu entendimento, mas que você, através da confissão da sua palavra, daquilo que você está declarando com a sua boca, você fale para o teu próprio espírito, olha, a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja cheio do Espírito Santo. Agora veja que coisa interessante. Abra sua Bíblia aí em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versículo 17. Olha que coisa interessante que Paulo fala aqui à igreja agora de Éfeso. Ele diz assim aí: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, grave isso, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não, verso 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, repita comigo, enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso? Paulo, ele chega nessa igreja e ele diz, irmãos, eu falo a respeito de algo a vocês muito sério. Por esta razão, eu quero que vocês não caminhem na insensatez, na ignorância, na falta de conhecimento, não compreendendo aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas, como igreja. E insensatez é algo tão sério, querido, na Bíblia, porque eu fui pesquisar, e a palavra insensato na Bíblia, ela é usada para descrever, preste atenção, aqueles que agem sem sabedoria e discernimento, ignorando os princípios divinos. A insensatez é vista como atitude prejudicial e contrária à vontade de Deus. A falta de compreensão, a falta de entendimento, a falta de ter revelação, de compreender a vontade de Deus para a nossa vida, barra muitas pessoas, querido, de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A insensatez se torna uma barreira espiritual, forma, querido, como se fosse uma barreira, um impedimento na mente, uma mente cauterizada. A pessoa, ela não consegue assimilar
Ah, mas você está pregando aí, mas sei não, hein? Será que é isso mesmo? Eu não estou entendendo é nada aí. Será que essa realmente é a vontade de Deus? Porque ainda você não compreendeu. E Paulo, ele fala aqui a carta aos Efésios, a essa igreja, ele diz: olha, irmãos, por essa razão não vos tornei, não caminhe na insensatez, não caminhe na falta da compreensão. Deus tem uma vontade sobre vocês, igreja, é isso que Paulo fala à igreja de Éfeso, e a vontade dele é que vocês não se embriaguem com o vinho do mundo, que vocês não busquem o prazer de fora, que o vinho do mundo, sabe, não te torne, né, algo que você penda para aquilo que é o mundo, mas a vontade de Deus supera em sua vida, e a vontade de Deus é que vocês se encham do Espírito, que vocês estejam cheios. E quando eu penso nisso, querido, eu penso de homens tomados pela presença de Deus. Eu penso de homens, querido, sabe como eu vejo essa expressão? E eu gosto demais quando eu leio essa passagem na Bíblia, quando a Bíblia diz assim que Deus se apoderava de certos homens. E sabe o que é apoderar-se? No sentido bíblico, é Deus assumindo o total controle da sua vida. É onde você, querido, já não dirige mais. É onde você já não conduz mais, é agora, é aqui. Não, é o Espírito Santo te guiando e te controlando, te conduzindo. Você pode imaginar isso, querido? Você sendo tomado pela presença de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão consagrou o templo, querido, veio uma presença tão gloriosa sobre aquele lugar, que os sacerdotes entraram ali para exercer o sacerdócio. Sabe o que aconteceu com eles? Eles caíram pelo chão. A Shekinah de Deus tomou aqueles homens. Eles foram, sabe, totalmente cheios, tomados pela presença de Deus. Você anseia por isso, sim ou não? Esses homens, eles foram encontrados, queridos. E nós precisamos hoje realmente romper com toda insensatez. Eu declaro em nome de Jesus, querido, que toda insensatez na tua vida, toda falta de compreensão, tudo que possa barrar o teu pensamento, o teu entendimento a respeito da palavra, a respeito daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu fiz essa oração: Senhor, eu rompo com a insensatez na minha vida, porque eu quero provar e viver a tua vontade, Senhor. Amém, queridos? E eu declaro em nome de Jesus que toda insensatez caia por terra e que os olhos do seu entendimento sejam abertos hoje para que você compreenda essa verdade do céu. Em nome de Jesus, diga assim: eu tomo posse hoje. Esses homens foram encontrados, Estevão foi encontrado. A Bíblia diz, nós acabamos de ver que Estevão, cheio do Espírito Santo, querido, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Mas não para só em Estevão. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 8, abra sua Bíblia aí. Atos 4, verso 8. Pedro, ele é levado perante o sinédrio por conta da cura de um homem que estava paralítico. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, né? Estava lá em Efésios, aí eu falei, mas não é esse texto? Atos 4, 8. Diz aí assim a Bíblia: então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual foi curado.
Pedro aqui, querido, ele tinha entrado na porta formosa do templo. E a Bíblia fala que aquele homem era paralítico desde nascença, e esse homem ele é curado. E após esse milagre acontecer, após essa cura acontecer, Pedro e João é levado diante do Sinédrio e foi questionado: olha, que negócio é esse? Vocês vão ser presos por conta disso. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar ali, querido, às autoridades: vocês estão me questionando a respeito de um milagre, do benefício feito a um homem? Vocês querem, questionar como é que aconteceu isso? E aí Pedro começa a dizer: sabe o que aconteceu? É porque ele teve fé no nome de Jesus, e o poder que há no nome de Jesus curou a esse homem, a quem vocês vê perfeito agora diante de vocês. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não titubeia nas palavras. As suas palavras são bem colocadas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não teme aquilo que ele tem que dizer, porque é como disse o Senhor Jesus: naquela hora, o Espírito Santo te colocará as palavras na boca. Então, querido, nós precisamos urgentemente ser cheio. Quer mais um exemplo de um outro homem cheio? Atos, capítulo 9. Mais um homem cheio. Isso é para nós ver que Deus tem propósito com os homens dessa nação. Amém, querido? E desta geração. Atos capítulo 9, verso 17. Paulo aqui, melhor dizendo, Saulo, ele tem um encontro com Jesus. E ele vai para uma cidade, aonde ali ele fica numa casa hospedado. E o Senhor manda Ananias ir até Paulo. E o interessante, querido, que quando Ananias chega até essa casa, aonde Paulo estava, Paulo, que já era um fariseu, um bom religioso, agora, querido, Ananias chega até ele, dentro agora de uma visão correta, após 3 dias cego, agora ele vivendo aquela experiência de ter se encontrado com Jesus. E antes de Paulo aqui começar a pregar e exercer o ministério, veja que Ananias vai até ao seu encontro, e aqui em Atos 9,17, olha o que diz a Bíblia. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques vazio. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí, querido? E fiques cheio do Espírito Santo. Paulo precisava desta presença, querido. O que Deus tinha para fazer através da vida de Paulo só iria se dar por conta dele estar cheio da presença do Espírito Santo. E eu vejo aqui nessa noite, querido, homens que possuem talentos muito bons, homens que já têm tempo de cristão, homens a quais já receberam o batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Aqueles que já falam em outras línguas aí. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Deus quer te pegar de jeito. Eu declaro isso nessa noite. Porque um dos propósitos de você ser cheio é justamente para que você viva o batismo com o Espírito Santo e ele te encha. Amém? Então veja. O apóstolo Paulo, agora, querido, ali,
Deus manda Ananias e ele fala para Ananias: Ananias, vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E talvez você fale assim: tá, mas então foi sobre Estevão, mas Estevão já estava servindo, né, Fábio? Pedro tinha sido escolhido, Jesus foi até ele, escolheu ele, afinal de contas chamou para andar com ele, e aí depois o próprio Jesus, e ainda você fala assim, né? Alguns digam assim, né, Zé, para escapar, né? Mas o próprio Jesus que soprou o Espírito Santo sobre ele. Afinal de contas, não tinha como ele não ser cheio, né? Ele estava lá no dia do Pentecostes, e aí ele foi tomado por aquela presença de Deus, e foi cheio do Espírito Santo. E agora você quer falar para mim de Paulo, porque Paulo teve um encontro com Jesus, e o próprio Jesus disse: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero dizer, querido, que este mesmo propósito não parou em Estevão, não parou em Pedro, e não parou em Paulo. Esse mesmo propósito é para a sua vida e para a minha vida hoje. Infeliz é aquele que não acredita assim, querido. Por isso que nós temos, amados, que voltar um pouquinho e abrir um pouco a nossa compreensão e entender, querido, que o propósito de Deus e o propósito que Deus tem para a nossa vida é uma vida cheia da presença do Espírito dEle. É tão fácil. Sim ou não, pastor Arthur? Aproveitar que você retornou aí. É tão fácil vir para a igreja quando você é cheio do Espírito Santo. É tão fácil quando alguém fala assim: olha, irmão, você pode ir lá fazer uma visita? Glória a Deus, eu vou. Você quer ser usado por Deus. Mas para isso você precisa ser cheio, estar cheio. É tão fácil, eu vou diminuindo um pouco. Quando o seu líder chega para você e fala assim: hoje é você que ministra na célula. Se você está cheio da presença de Deus, não há barreiras, né, Zé? Glória a Deus. Eu assumo a bronca, é comigo mesmo. Eu vou pregar, eu vou falar. Nós não titubeamos. Nós não trememos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você já parou para pensar que não há barreiras que impedem você de ser usado por Deus? Não há. Não há impedimentos, não há barreiras. Se o pastor convoca daqui do púlpito: olha, irmão, está precisando do ministério, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém? Qualquer apelo, você quer ser usado, não importa. Ah, mas tem que lavar banheiro. E daí? Eu quero fazer para o Senhor, e Deus vai usar minha vida lavando banheiro. Se tiver que olhar carro, eu vou olhar carro. E vou cantar glória a Deus e aleluia. Senhor, o Senhor é comigo aqui fora. Nós servimos, se torna fácil. Não há peso. Irmãos, vai ter reunião de oração. Glória a Deus, eu estou indo para me transbordar da presença de Deus, porque cheio eu já estou. Amém, queridos? Nós não temos barreira e dificuldade. A presença de Deus nos atrai. Nós sabemos que é uma convocação, eu estou lá, com certeza. Se muitos homens da igreja compreendessem assim, com certeza, as cadeiras aqui da frente estariam todas elas tomadas por homens, e até lá no fundo. Mas a falta de entendimento neutraliza a mente da pessoa. Impede a pessoa de receber e vir receber mais de Deus. Estão entendendo? Mas agora nós vamos, como eu disse, talvez você fale aí: não, mas isso era para Estevão, Pedro, isso era para João, isso era para os discípulos de Jesus. Ah, é?
Grave bem esse texto que eu vou te dizer aí. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Olha o que Jesus diz para mim e para você. Essa verdade tem que estar dentro de você, meu irmão. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos. Talvez você fale, não, mas isso era para Estevão, isso era para Pedro, isso era para Paulo. Paulo era um vaso escolhido, Pedro foi escolhido por Jesus. E eu quero te dizer o seguinte, querido, você está aqui não porque você escolheu Jesus, você está aqui porque Jesus te escolheu aonde você estava. Jesus escolheu você e te atraiu a este lugar para que você e eu vivamos o propósito que é a vontade dele sobre as nossas vidas, uma vida cheia do seu Espírito. Diga assim: Jesus me escolheu. E qual o propósito para que nós sejamos cheios? Por quê? Qual é a importância de sermos homens cheios do Espírito Santo? Primeiro, cheios do Espírito Santo, querido, nós enfrentamos os desertos e saímos como vitoriosos. E que deserto é esse? As tentações de fora, o pecado, as afrontas, as circunstâncias da vida. Jesus, como homem nessa terra, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Ah, é, irmão? Mas onde está isso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas 4. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 1, olha o que diz aí, a tentação de Jesus. Olha o que diz aí no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E todos nós conhecemos essa história. Ali ele foi 40 dias e 40 noites tentado pelo diabo. Ele passou esse período em oração, em consagração, e após ter passado esse período de 40 dias e 40 noites, querido, sendo tentado pelo diabo, Satanás, ele vem sobre Jesus, lançando todas as tentações sobre ele, tentando desviar o foco de Jesus. Mas o segredo aqui foi, querido, que Jesus, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus não foi para o deserto vazio. E há muitos homens que não conseguem entender por que as situações se levantam contra a minha vida e parece que eu não consigo vencer. Olha, o deserto parece que eu estou, não tem fim. Olha as tentações que Satanás coloca sobre a minha vida, a pornografia, as tentações aí de fora, o vício do cigarro, o vício do álcool. Eu sou tentado, eu cedo, eu acabo cedendo, as tentações vêm sobre mim. Querido, Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Pare e pensa comigo. E aqui, talvez você fale assim, mas aí a situação era Jesus, irmão. Mas eu quero te lembrar só de uma coisinha. Jesus aqui, ele estava em forma humana, como homem. Ou você não se lembra que ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. E aqui ele foi tentado como homem, como eu e você. Mas sabe como Jesus saiu desse deserto? Da mesma forma que ele entrou, cheio do Espírito Santo. Cada tentação de Satanás, cada investida que Satanás vinha contra ele, ele dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Palavra, um homem cheio do Espírito Santo,
tem palavra de Deus para liberar diante das tentações. Amém, queridos? Um homem cheio do Espírito Santo, ele vence facilmente o deserto. Segundo, qual a segunda importância? Cheios do Espírito Santo, querido, nós combatemos o pecado, que são as obras da nossa carne, tudo aquilo que Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 5. Cheios do Espírito Santo, querido, nós vencemos facilmente o pecado. Por quê? Porque a própria santidade, ou seja, tomados do Espírito Santo, Ele é santo, é a natureza dele, é a natureza do próprio Deus. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, o pecado não nos atrai, o pecado não nos domina. Nós temos o Espírito Santo e nós sabemos dizer, isto não é para mim. E aí vem aquela coisinha, né? O celular. Que agora o Satanás, ele é esperto. Esses dias, eu estava vendo no Facebook e eu vi lá algo, falei, mas que negócio é esse? Tirei fora, rapidinho. Um rios de uma mulher quase nua e estava lá uma coisinha assim, ó, piscando. Tipo assim, clique aqui. Na hora eu... Cheio do Espírito Santo, nós fugimos da aparência do mal com facilidade. Aquilo que aparenta mal diante dos nossos olhos, querido, nós tiramos. Sabe, querido, cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece de uma forma bem simples? Essas coisas não nos atraem. Aquilo que é prazer da carne, não é isso que me atrai. Esses dias eu estava falando para minha filha de manhã. Ela estava mexendo lá no negócio da televisão lá. E eu falei, nossa, vai mudando aí o papel de parede da televisão. Ela falou, nossa, pai, você não viu isso? Eu falei, filha, eu malemar sei mexer nesse controle, sabe por quê? Eu quase nem televisão eu estou assistindo. Eu estou lendo um livro do Mike Murdock sobre o Espírito Santo. Eu estou lendo a palavra de Deus. É outras coisas que me atraem. É outras coisas que tem que nos atrair, querido. Estão entendendo? Mas para isso nós precisamos ser cheio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Cheios do Espírito Santo. Nós transbordamos os frutos do Espírito. É tão fácil você transbordar amor. É tão fácil a pessoa te fechar no trânsito e você não abrir a boca para ofender. Cheio do Espírito Santo, querido, algo acontece e você dá um glória a Deus, glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, você olha, você sempre vai lembrar da palavra. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu posso não estar entendendo agora, mas o Senhor vai me mostrar lá atrás, lá na frente, o porquê que isso vai contribuir para o meu bem. Essa semana algo aconteceu no meu carro, eu falei assim, Jesus amado. O Abner tinha vindo na escola de líder. O Abner tinha vindo na escola de líder com o carro. Segunda-feira. Aí chegou em casa, pai, a Mercedes não está entrando na garagem, não tem força. E eu falei, pronto. Falei, Jesus amado, o que aconteceu com esse carro? Estava bom, andei o dia inteiro com o carro, meu Deus do céu. Falei, foi o Abner, foi tirar racha, só pode. E na hora você já pensa, vai ficar caro o negócio. O que aconteceu? Porque o carro... Fui dar uma volta e o carro... Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu com esse carro? Amém. Desliguei o carro, liguei. Não é que parou a falha? Pus na garagem. No outro dia cedo, fui sair com o carro, sem falha. A hora que eu fui subir a rua de casa, o carro... Eu falei, não, misericórdia. É ou não é para roubar a paz? Se nessa hora você está vazio da presença de Deus, o que você faz?
Hã? Vou pegar o Abner. Hã? Vai lá, manda arrumar, veja o que deu aí, pronto, acabou, arrumou, está pronto. Amém. Glória a Deus, aleluia, e vamos embora. Amém, queridos? E aí eu falei, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, e Deus proveu. Amém, queridos? E assim é. Os frutos do Espírito transbordam sobre a nossa vida. Quarto, cheios do Espírito Santo, nós compreendemos os planos e propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Quinto, passamos a ser guiados por Ele. A Bíblia diz, querido, que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não somente é cheio, mas tem, e ele é guiado pelo Espírito Santo. Amém, querido? A vontade de Deus. Agora vamos lá, caminhando para o fim. Como somos cheios do Espírito Santo? Primeiro, a primeira coisa, querido, para nós sermos cheios do Espírito Santo, uma atitude sincera de arrependimento e confissão de pecados. Mas é. A Bíblia diz, querido, que Pedro, quando ele começou a pregar, ali no livro de Atos, a sua primeira pregação, ele disse: arrependei-vos, irmãos, e sejam batizados em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquelas pessoas se arrependeram de tal maneira que quando Pedro, ele estava ainda ali no meio da pregação, a Bíblia diz que caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo naquela hora. E Pedro fica espantado e fala assim: como que eu vou negar o batismo para eles? Se até o Espírito, se eles já receberam o Espírito Santo. Então veja, querido, a primeira atitude nossa, e que pode nos barrar de viver isso, é a falta de um arrependimento genuíno em nós. Eu errei, eu pequei, mas a pessoa não se arrepende genuinamente. O pecado se torna algo comum, quando na verdade não deve ser. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence de todo o pecado. Para quê? Para que haja essa atitude sincera em nós. Espírito Santo, me ajuda. Eu me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo desse pecado que eu cometi. Então devem ver em nós, querido, essa atitude sincera de arrependimento e a confissão desse pecado. Ou seja, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu sei que eu fiz errado, eu estou em pecado. Senhor, eu rompo agora com o pecado, porque o propósito de Deus, querido, não é que você se afaste, que você não viva, muito pelo contrário, que o Espírito Santo gere em você esse arrependimento, e você se volte para o Senhor, confesse o pecado, deixa Ele, e você viva aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, desejar ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que desejar, deve haver em nós esse desejo diário, todos os dias. Pela manhã, quando você for orar, você for ter o seu tempo com Deus, o teu devocional talvez não seja de manhã, à tarde ou à noite, não sei o teu devocional qual é, mas busque, Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Eu preciso da tua presença. Me enche, Senhor. A Bíblia diz: enchei-vos. Ele quer te encher. Mas eu preciso ir à presença dele e dizer: Senhor, eu quero ser cheio. Eu preciso ser cheio. Amém? Nós precisamos disso. Nós temos que ir à presença de Deus. Terceiro, ter fé. Ter fé, querido. Por quê? É a fé que vai a certeza, essa convicção
e vai me levar a crer que de fato esta é a vontade de Deus para a nossa vida, amém, queridos? Quarto, através da imposição de mãos. A Bíblia diz que Ananias, quando chega até o apóstolo Paulo, ele impõe as mãos sobre Paulo, e Paulo é cheio do Espírito Santo. Nós vemos isso também no livro de Atos, querido, porquanto o apóstolo Pedro, ele vê que os irmãos, eles recebem a palavra de Deus ali em Samaria, através de Filipe, que vai pregando a palavra de Deus ali em Samaria, e Pedro fica sabendo, Pedro e João, eles descem até Samaria, e quando eles chegam em Samaria, eles fazem uma pergunta: irmãos, vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: não, nós nem ao menos sabíamos que existia o Espírito Santo. E aí então Pedro fala: olha, vocês foram batizados em quê? Nós somos batizados no batismo de João. E aí ele fala: o batismo de João é o batismo do arrependimento, mas Jesus disse que ele enviaria outro após ele, que é o Espírito Santo. E ali Pedro e João vai e impõem as mãos sobre eles, e todos ali são cheios do Espírito Santo de Deus, amém, querido? Todos. Talvez você fale assim: mas isso é para o irmão lá, não é para mim. Eu quero que você declare sobre a tua vida. Diga assim: ser cheio do Espírito Santo é para a minha vida hoje. Diga isso: é para a minha vida hoje. Amém, queridos? É para a sua vida hoje. É para você hoje. Agora veja, nós temos que buscar todo dia. Nós temos que ansiar, desejarmos todo dia. Buscamos a cada dia mais e mais, com essa sede dentro de nós. Queridos, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse: olha, se vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ele vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. Se coloque de pé agora. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Diga para Ele assim, querido. Segura um pouquinho. Diga para Ele assim: Senhor, eu compreendi que a Tua vontade é que eu seja cheio do Teu Espírito. E nesta noite, Senhor, eu quero abrir mão de tudo aquilo que barra a minha vida de viver aquilo que é a Sua vontade. Se você porventura pecou, mas eu creio que o Espírito Santo, querido, já tem gerado em você um arrependimento. Confesse agora, diga a Ele: Espírito Santo, eu te peço perdão. Eu não quero continuar a viver pecando. Na verdade, Espírito Santo, eu preciso da Tua ajuda. Me enche para que eu possa combater esse pecado. Me ajuda, Senhor, a alcançar aquilo que é a Tua vontade para a minha vida. Rompa com o pecado. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu creio que uma fé foi despertada no teu coração e no teu espírito, homem. E essa fé te leva a crer e confiar em Deus. Mas eu quero fazer com você nessa noite algo diferente.
Eu quero pedir para que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Você que veio com esse propósito de retornar para a sua casa, não vazio mais, mas cheio da presença dEle, cheio da presença dEle, cheio do Espírito Santo. Você deseja, você anseia, você quer, há em você esse desejo. Você viu que Estevão foi um homem cheio, Pedro foi um homem cheio, Paulo foi um homem cheio, Jesus, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Eu abro novamente esse convite a você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Venha buscar mais perto do altar, mais perto da presença de Deus. Venha, homem. O desafio é isso. É você vir até a presença do altar, até a ponta do altar e dizer: Senhor. O altar, querido, por que é necessário você vir ao altar? Porque é no altar que você sacrifica a sua própria carne, que diz: não, eu vou ficar aqui no meu lugar. Mas quando você dá um passo de fé, você está dizendo: Senhor, eu vou pagar esse sacrifício, eu vou até a tua presença. Eu vou sacrificar minha vontade de ficar sentado, de ficar travado no meu lugar. Talvez você pense assim, homem: eu não quero me expor. Não, você não se expõe por vir aqui à frente. Muito pelo contrário. Quando você sai do seu lugar e vem até o altar, você está passando uma mensagem para Deus assim: Senhor, eu quero sair daqui diferente do que eu entrei. Eu quero sair daqui, meu Deus, transbordando mais da tua presença. Se eu estou cheio, eu quero transbordar. Se eu entrei aqui, Senhor, num nível muito abaixo, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Aqueles que ainda não oram no Espírito, ainda não oram em línguas, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero convidar o presbítero Zé Roberto, o pastor Arthur, o Fábio. Unge as mãos. Unge as mãos. Nós cremos que Ele está aqui. Você crê que o Senhor está nesse lugar? Homens, enquanto o ministério de louvor vai ministrando essa adoração, vai falando com Ele. Se você já ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, vai orando em mistério com Deus. Talvez você, querido, já foi batizado, você já foi cheio, mas você está naquele nível assim de dizer: Senhor, eu quero transbordar, eu quero mais. Eu quero mais, eu não vou me conformar. Eu sei que o Senhor tem mais. Sai do teu lugar e vem à frente. Deus tem mais para a sua vida hoje. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor, eles transbordavam de alegria e de poder, por conta da presença do Espírito Santo, querido. O convite que eu estou fazendo a você, querido, eu vou te dizer: se eu estivesse aí no teu lugar, eu seria o primeiro a estar aqui na frente. O primeiro, sabe por quê? É a oportunidade de ter mais de Deus. Aqueles que já oram em línguas, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Fecha os teus olhos. Você veio aqui nessa noite não para ser um espectador do que Deus vai fazer, mas que você viva o que Deus quer fazer na tua vida. Vai orando em espírito.
Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha agora sobre este ambiente e comece a encher esse lugar, Senhor, com a Tua presença. Não somente enche este lugar, esse ambiente, Senhor, mas enche as nossas vidas, porque nós queremos mais de Ti. Queremos mais da Tua presença em nós, Senhor. Nós olhamos para a Tua palavra e vimos, Senhor, homens que foram cheios. E nós queremos ser cheios hoje, com mais dessa presença gloriosa, com mais do Teu poder, com mais da Tua unção. Espírito Santo, vem e se apodere de nós. Se apodera, toma o controle da nossa vida, Senhor. Deixa Ele assumir o controle agora, querido. Vai se soltando na presença dEle. Vai orando em línguas, enquanto o ministério de louvor vai adorando. Vai orando, deixa Ele, querido. Deixa Ele tomar o lugar na sua vida. Vem com todo o Teu poder. Vem com todo o Teu poder, vem com toda a Tua presença, Senhor. Toma-nos por completo, Senhor. Os Teus sinais. Aleluia. O que dizer? Ele está aqui, querido. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Recebe mais do Senhor na sua vida aqui. Recebe mais do Senhor na tua vida hoje. Cheio. O que fazer? Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. E haja essa liberação do Espírito. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vai orando, vai orando. Toma agora, Espírito Santo. Toma agora, Espírito Santo. Toma a vida desses homens. Nós te desejamos. Toma a vida desses homens. Toma a vida desses homens. Com mais de Ti, com mais de Ti, com mais de Ti. Nosso amigo Vai fluindo esse rio dentro de você. Deixa esse rio fluir, querido. Deixa essa presença fluir. Esperamos pelo Seu soprar. Hoje aqui, com Teu olho venha nos unir. Você está sendo ungido nessa noite. Há um óleo da unção sendo colocada sobre a sua vida. E com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra
faz todos os dias. Faz o teu querer, aleluia. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vamos declarar essa verdade nessa noite. Faz de novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, faz, Senhor. Faz de novo, Espírito Santo. Aleluia. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. Aleluia!
fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir essa presença, querido. Amar-te mais uma Deixa fluir essa presença. de novo. Assim como eu disse, os discípulos eles transportavam de alegria e do Espírito Santo. Amar-te mais uma de novo. Deixa essa presença vir sobre a tua vida. Amar-te Deixa mais fluir essa uma unção. vez. De novo. De novo, e 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 de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. Vai orando em línguas. Segue orando em línguas. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você deseja? Aqui. Deixa Ele tomar a sua vida. O que dizer? Deixa Ele tomar a sua vida. Deixa Ele assumir o controle. Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Permaneça em espírito, querido. O rebanda manara la masunderere ondo rodo rodo corra babara la basherere. Aleluia. Aleluia. Shandara balabala yerere bianda raba mamanara laba. Ele está aqui. Vai orando em línguas, querido, vai orando em línguas. Deixa Ele te encher com mais. Eu fico imaginando aqueles homens tomados de alegria, transbordando alegria, uma alegria gerada pelo Espírito de Deus sobre a vida deles.
Pega agora, Senhor. Vem com essa alegria sobre nós, Senhor. Talvez você está sentindo algo no seu interior, começando a mexer no seu interior, aí no seu ventre, querido. É algo que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele faz de novo. Faz de novo. Sobre a sua vida. Bate mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo. Deixa ele fazer, querido. Bate mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo bate. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Aleluia, Senhor. Mais que Aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos. O que recebemos de ti, nós recebemos por fé, Senhor. Nós entendemos que essa é a tua vontade, Senhor, é nos encher. Que a cada dia mais e mais, Senhor, nós ansiemos por isso. Que a tua presença nos atrai para algo mais de ti. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse tempo, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua preciosa presença. Oh Espírito Santo, sabe, querido, um dos resultados quando nós somos cheios do Espírito Santo, vem em nós um desejo de adorar a Ele. Começa a fluir um cântico de adoração dos nossos lábios. Continue. O culto pode parar, mas essa unção e essa presença continua. Seja aqui, seja na tua casa. Que o Espírito Santo siga te conduzindo a experiências com Ele.
Obrigado, Senhor.